Terminou, meus amigos e minhas amigas, o primeiro jogo, a ida, né, na Neoquímica Arena entre Corinthians e Fortaleza, né, pela semifinal da a Copa Sul-Americana, gente. E o comportamento do Leão foi dos melhores possíveis, na minha opinião. Poderia ter vencido, claro, mas acho que o empate não foi um resultado necessariamente ruim nesse mundo, né, em que o calor tá acabando com todo mundo, né, inclusive comigo aqui. Certamente entrou em campo também. E também atrapalhou certamente o desempenho dos jogadores, tanto do Corinthians quanto do Fortaleza, né. Impressionante o calor que tá acontecendo no mundo, gente. É um negócio inacreditável. No jogo o Leão teve ali um primeiro tempo em que mostrou o que queria, mostrou que tem condição de trabalhar, inclusive propondo o jogo contra o Corinthians. Teve ali uma identidade de jogo muito mais visivelmente mais protagonista. Contudo, esse protagonismo do Fortaleza acaba também sendo exercido em alguns momentos, até mesmo em que a equipe esteve ali jogando um pouco mais atrás, jogando no campo de defesa. Acho que esse protagonismo também a gente viu presente no Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza soube se defender e soube partir, de certa forma, para o contragolpe. Mesmo quando os narradores e comentaristas estavam falando que o Fortaleza estava desistindo do jogo, que o Fortaleza não queria nada com o jogo, que o Fortaleza só queria levar o jogo para o Castelão, que estava só deixando o tempo passar e tudo mais. Podem ter certeza que lá no Castelão, né, se por acaso tiver o jogo empatado e o Corinthians estiver fazendo esse jogo, ninguém vai falar isso, gente. O Corinthians está tentando levar o jogo para os pênaltis e tal. Nada disso vai ser dito, né? Essa fala é uma fala ridícula, né? Uma fala, né, que valoriza muito ali o Corinthians, né, e desvaloriza o Fortaleza, na minha opinião, né? O Fortaleza tem a sua forma de jogar. O Fortaleza estava tentando jogar no segundo tempo, cedendo mais campo e bola para o Corinthians, porque o Fortaleza sabia que o Corinthians tem dificuldade para propor o jogo. A gente viu claramente hoje, enquanto o Corinthians teve a bola, teve um maior percentual de posse de bola durante o jogo inteiro, que o Corinthians tinha muita dificuldade para trabalhar ali no terço final, né? A gente não percebe muita variação de jogo, a gente percebe que os jogadores às vezes se movimentam nos espaços, né? E às vezes eles se encontram com outro jogador, nem sempre há um combinado, né, de ataque aos espaços ali. A gente percebe claramente que o treinamento não é dos melhores ali no timão para tentar trabalhar a construção do jogo ali, sobretudo quando chega no terço final, né? Então o Corinthians tem dificuldade, ao mesmo tempo o Corinthians é uma equipe que tem uma dificuldade para marcar também quando está atacando. Então o Fortaleza fez muito bem tentar adotar num certo momento uma postura mais defensiva, tentando trabalhar ali no contragolpe. Por certo que, sobretudo nos primeiros minutos ali do segundo tempo, acho que até os 20 e poucos minutos do segundo tempo, né, o Fortaleza, de certa forma, desacelerou um pouquinho, né, não foi tanto para o campo de ataque, e isso ocorreu certamente também por causa do cansaço dos jogadores, né, da capacidade do jogador, da dificuldade do jogador de continuar a entregar intensidade dentro de campo. Afinal de contas, marcar não é qualquer coisa. Esse jogo Fortaleza exige dos jogadores não somente muitas ações ofensivas, né, muita correria em campo, né, mas também muitas ações defensivas, né. Então, os jogadores evidentemente estavam cansados naquele momento, né. O que faz ali o Vojvoda, ele faz algumas substituições, acho que foi muito feliz nessas substituições, e a equipe do Fortaleza passa a ter novamente, na minha opinião, o controle da partida, né, ainda assim com um menor percentual de posse de bola, mas jogando muito mais, ali chegando muito mais ali à área do Corinthians. Né? O Fortaleza jogou hoje teve um percentual de posse de bola muito menor que o Corinthians, né? O Fortaleza desistiu do jogo, como falaram ali os comentaristas e também o narrador. No entanto, a gente percebe que o Fortaleza teve ali um número de finalizações maior do que o do Corinthians, né? No segundo tempo teve um número de finalizações pro gol maior também do que a do Timão, né? No fim das contas, ambas acertaram o mesmo número de, né, arremates, de finalizações para o arco, né? Mas o número geral de finalizações foi maior do Fortaleza do que do Corinthians, né? Então esse time que não queria jogar por acaso, esse time que estava desistindo do jogo, esse time que estava deixando o tempo passar. Então é muito importante ter uma leitura eficiente do que está acontecendo, e essa leitura tem que considerar o que está acontecendo em campo e não a camisa das equipes, né? Então acho que ali falhou um pouquinho os comentaristas, acho que o Fortaleza teve muita maturidade nessa partida, sabia o que estava fazendo desde o começo. Por certo que a ideia é tentar resolver sim no Castelão. Qual é o problema disso? Todo mundo sabe que qualquer equipe numa situação dessa vai tentar resolver dentro de casa, não há nenhum problema. Agora, falar que desistiu do jogo é um erro. A equipe não desistiu do jogo, a equipe apenas apresentou uma proposta interessante. Na minha opinião, essa proposta poderia funcionar um pouco melhor, mas de certa forma essa proposta funcionou. Não teve gol na vitória? Não teve, mas ela funcionou. Por quê? Porque a gente viu um número de finalizações muito amplo da equipe do Leandro Pici. Então essa proposta estava funcionando, né? Quem estava levando mais perigo, na verdade, no segundo tempo ali, né, ao goleiro adversário era o Fortaleza e não o Corinthians, né? No fim das contas, o Fortaleza terminou ali controlando muito mais os espaços, controlando ali o jogo, e acho que se a partida tivesse mais uns 10 minutos, o Fortaleza ficaria muito mais inteiro e propício a fazer o segundo gol do que o Timão.
O Corinthians é uma equipe que ainda depende muito das suas individualidades. Tinha, claramente, em campo hoje, alguns monstros, né, como o Yuri Alberto, que é um cara que eu gosto muito, apesar de que muita gente pega no pé dele. Renato Augusto, craque absoluto. Juliano, um jogador muito experiente e tal. E outros bons jogadores. Fábio Santos marcou demais, jogou muita bola o Fábio Santos hoje, né? Então, assim, não fosse o Fábio Santos ali marcando aquele setor ali, a coisa poderia ser mais complicada para o Corinthians, para o Corinthians, né? Então, acho que assim, o Fortaleza hoje mandou muito bem, fez o seu jogo, conseguiu um bom resultado, poderia ter vencido, mas tudo bem, ainda temos o segundo tempo desse confronto, e o segundo tempo vai ser diante dos torcedores do Leão. Hoje, o jogo praticado em campo de uma equipe e outra mostra que a equipe do Fortaleza consegue estabelecer uma conexão mais profunda e mais empoderada com os seus torcedores diante de um Castelão superlotado do que o Corinthians com seus torcedores na Neoquímica Arena. Isso não tem nada a ver com a grande torcida do Corinthians, com a apaixonada e maravilhosa torcida do Corinthians. Tem a ver com o jogo que a equipe pratica em campo, que deixa o torcedor muito inseguro, deixa o torcedor assim, imaginando que a coisa não vai acontecer, que a equipe não vai conseguir fazer gol, a torcida fica insegura, ao mesmo tempo deixa o torcedor inseguro em relação à possibilidade de levar um gol no contra-ataque do adversário. Teve um momento ali em que o Caleb dá um chapéu no meio de campo ali, né? Aquele momento você via ali uma qualidade técnica no time do Fortaleza, né? E que realmente é brutal, e ela de fato acontece. Aliás, muito bom a volta do Caleb, né? Esse tipo de lance, gente, por si só, mostra para o torcedor ali na arquibancada, né, que o adversário tem a sua capacidade, e isso assusta mais o torcedor. Então a conexão com a torcida fica mais complicada nesse contexto, né? Já a torcida do Leão do PC, ela vai se encontrar com um tipo de jogo que dá mais confiança, e isso, né, planta e gera muito mais uma conexão entre time e torcida. O que eu tô falando, portanto, é que a torcida do Fortaleza no Castelão vai ser um reforço a mais para o Leão. Então, se a coisa já foi um tanto quanto complicada para o Corinthians, poderá ser mais complicada ainda. Acho que as equipes se igualaram em termos de condição técnica. Acho que o empate foi um resultado justo. Agora, foi um resultado justo para as duas equipes num contexto completamente diverso para o Leão do PC e um contexto completamente favorável para o Timão. Acho que o Timão jogou hoje, e para mim não jogou mal, né? Assim, não é algo que talvez consiga jogar com facilidade lá no Castelão. E outra coisa, né? Há aqueles que acham que o Fortaleza só sabe ficar na defesa, que estava segurando o jogo, não sei o quê. A gente vai ver isso aí lá no Castelão. O Fortaleza pode perfeitamente até mesmo entregar campo para o Corinthians, que tem condição de ganhar desse jeito. Mas o Fortaleza, eu duvido que o Fortaleza vai jogar ali no seu campo de defesa a maior parte do tempo. Vai tentar trabalhar no campo de ataque, no campo de defesa do Corinthians, vai tentar tramar ali a partir do meio de campo e chegando rapidamente ali à área do Corinthians, vai tentar ter um percentual de posse de bola muito maior, vai articular muito mais jogadas ali naquele setor ofensivo, vai ter muito mais variações que vão trabalhar em função da confecção de gols, e acho que Fortaleza, portanto, ganha um pouquinho de favoritismo em relação ao Corinthians nessa disputa. Acho que a grande chance do Timão poderia estar nessa partida. O Timão poderia e deveria sair com a vitória diante dos seus torcedores em relação ao Fortaleza. Não conseguiu, acho que vai ficar muito mais complicado agora na Arena. Tem condição de vencer? Corinthians é gigante, maiúsculo, é enorme, enfim, tem toda a condição de vencer em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Contudo, do ponto de vista objetivo, neste momento o Fortaleza tem uma condição maior de ficar com a vitória ou pelo menos a classificação lá na Arena Castelão. Contudo, o Fortaleza, na minha opinião, vai ter que tentar resolver essa partida assim durante os 90 minutos. O Fortaleza não pode cair assim nessa ideia de tentar, se a gente for para os pênaltis está tudo muito bem. Por quê? Porque ali tem um goleiro que é o Cássio, que é magistral, um grande pegador de pênalti, e a coisa pode se complicar para o Leão. Portanto, o Leão tem obrigação, na minha opinião, de tentar a vitória nos 90 minutos. Essa é a notícia ruim. O Leão tem obrigação de tentar a vitória durante os 90 minutos. Mas qual é a notícia boa? O Leão tem condição de fazer isso. Tem condição de fazer isso e é favorito para ficar com a vaga, até porque provavelmente vai fazer isso no Castelão. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo aqui. Até o final.